Paz de Cristo, meus irmãos na fé. Hoje, domingo, e eu tirei esse tempo como primícia para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por mim, pela minha família e pelos irmãos. Eu gostaria de deixar aqui uma explanação em João, no capítulo 21, que fala da pesca milagrosa, que diz mais ou menos assim: depois disto manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto do mar de Tibériades, e manifestou-se assim: estava junto Simão Pedro e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhes eles também: nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Frisa essa palavra aí. E naquela noite nada apanharam. Diz mais ou menos assim: e sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Irmãos, é interessante essa passagem bíblica, porque aqueles homens, eles tinham todo o conhecimento necessário da pesca. E a palavra nos diz que aqueles homens saíram para pescaram a noite inteira. E imagine você que se eles pescaram a noite inteira, eles jogaram a rede dos dois lados do barco. Jogaram a rede dos dois lados do barco, vírgula, né? Porque jogaram as redes dos dois lados deles, na verdade. E a vontade que é feita na nossa vida tem que ser a vontade de Deus, não tem que ser a nossa. Porque ali não tinha amador pescando, ali tinha profissionais pescando. A Bíblia fala, deixa bem claro que eles eram pescadores. Então, eles pelejaram e nada apanharam. Mas quando eles chegam na manhã, na praia, muito cedo, Jesus Cristo já estava ali. Jesus já estava ali. E tendo aquele diálogo entre Pedro e Jesus, onde eles nada apanharam, e Jesus faz uma indagação, pergunta do peixe, sendo que Jesus já tinha o peixe ali. Eu acredito que de sobremodo o peixe já estava preparado para eles, para que nenhum deles se glorificasse, se acaso trouxesse algum peixe, né? Porque Jesus não precisa que ninguém, ele não precisa. Para ele é a glória e a honra, né? E o que eu entendo nessa passagem é que ele fala com Pedro e fala para Pedro voltar a cerca de 20 metros, ou acredito que 30 metros. A Bíblia não fala em metros, mas fala em outra medida da época, que é equivalente, e lançar a rede do outro lado do barco, não do outro lado deles. Eles estavam fazendo conforme a vontade deles, mas Jesus fala para lançar a rede do outro lado do barco, certo? Se eles estavam jogando a rede do lado esquerdo do barco, Jesus fala para jogar a rede do lado direito, ou vice-versa, não deles, do barco. E se você prestar atenção, a direção do barco, o lado direito do barco não é o seu lado direito. O seu lado esquerdo não é o lado esquerdo do barco. E a Bíblia diz que aqueles homens lançaram as redes, e as redes eram tão fortes que foram pegos 153 grandes peixes. Provavelmente todas as espécies de peixes que tinha naquele lago. E eles puxaram a rede, e a rede, muito resistente, não se rompeu, não se perdeu sequer uma espécie de peixe. O que eu entendo nessa passagem? Que Jesus manda você lançar a sua rede para pegar os peixes, nesse caso, lançar as redes para falar da palavra de Deus, para pescar os seres humanos para Deus. Por que eu escolhi essa passagem? Porque nos últimos dias da minha vida eu estou pescando quase todos os dias peixes. E agora eu quero pescar almas para Jesus. E acontece que, no meu entendimento, meus irmãos, todas as espécies de peixe que tinha naquele açude, naquele lago, naquele rio, vieram naquela rede. Eu entendo que Jesus, ele lança a rede para todos. Para todos. Jesus não quer perder você, não quer me perder, não quer perder o nosso irmão, nosso vizinho, nosso próximo, não quer. Mas a gente tem o livre-arbítrio para escolher qual dos caminhos a gente quer trilhar. Se a gente quer ter uma vida eterna com Jesus,
ou a gente quer ter uma morte eterna com Satanás. Ele é bem claro. Quando ele fala, vinde benditos meu Pai, e diz, maldito, eu não vos conheço. Ele é muito claro. E a Bíblia diz que a rede não se rompeu com aqueles 153 grandes peixes. E essa palavra, no entendimento espiritual, é maravilhosa. Porque para você que está desiludido, para você que acha que não tem espaço para você, né, no céu, eu quero te dizer, nessa manhã de domingo, que existe um espaço para você no céu, sim. Jesus disse, eu vou preparar lugar. Eu vou preparar lugar. Eu creio que são muitos lugares que Jesus vai preparar para cada um de nós. Mas a gente tem uma tarefa a cumprir aqui. Seguir os seus estatutos, os seus mandamentos. Porque a Bíblia diz que é impossível agradar a Ele sem a fé. É impossível você herdar a salvação se você negar Jesus Cristo. Ele diz assim, aquele que virá sobre mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Mas não é aquele que vai até a Ele e num certo momento da sua caminhada desiste dele. É aquele que vai até Ele e permanece fiel até o fim. Porque Ele deu uma palavra e vai se cumprir. Vai se cumprir. A Bíblia fala em rumores de guerras, tudo que a gente está vendo. Tudo que a gente está vendo nos dias de hoje foi escrito há muito mais de 2000 anos, quando se fala de Novo Testamento, e há muito mais de 5, 6, 7 mil anos. A gente não sabe precisamente, exatamente, quando foi escrito o Velho Testamento. Mas o Velho Testamento é a sombra do Novo. A gente sabe que a tipologia do Velho Testamento é o Novo. Quando se fala de Arca de Aliança, tipologia de Jesus Cristo. E a gente tem que ter no entendimento que este mundo, nada neste mundo não pode agradar você que serve a Deus. Não pode agradar. Porque a Bíblia diz que se você é apegado às coisas deste mundo, você automaticamente é desligado de Deus. Mas, irmão Cartaz, você está falando que a gente não deve gostar das coisas boas? Sim, a gente deve gostar da natureza, dos animais. A gente tem que ter amor ao próximo em primeiro lugar, amar o nosso Pai, né? O que eu falo desse mundo são as luxúrias, a avareza, a prostituição, a bebida, o cigarro, as vãs coisas que o ferrugem e a traça come. Mas o salmista Davi, ele dizia, eu olho para o alto de onde virá o meu socorro. Ele não falava do alto dos montes, como a gente pode ver um ali, ó. A gente pode ver outro ali, ó, né? A gente pode ver outro monte ali. São vários montes. E a Bíblia fala que existe o monte de Deus. O Monte Moriá e outros, né? Mas Deus, Ele está muito além desse monte. Ele está nos céus. E Ele virá nos buscar. Eu creio que, como diz em 2 Tessalonicenses, que Ele virá. E os mortos que morreram nele primeiro ressuscitarão, juntamente com os vivos que estão nele, subirão para a reunião com Ele nas nuvens. Eu creio nisso, irmão. A gente vê aí muitas coisas se levantando contra o cristianismo. A gente vê aqui, ó, vou citar nomes, porque eu não posso omitir a palavra de Deus, o Evangelho. A gente vê hoje o Islã, a gente vê hoje a OTAN, a gente vê a ONU, a gente vê os programas de governos fazendo todo tipo de parafernálias para camuflar o Evangelho e tentar transmitir de forma errônea para você aquilo que Jesus mandou os seus profetas, os seus apóstolos anunciar. Hoje muito se fala em ideologia de gênero, para você que já tem conhecimento do assunto, mas para você que ainda não tem, é seus filhos serem ensinados na escola, que tanto faz eles ser homem como mulher. Eles estão brigando aí pelo, como é que se diz? O movimento feminista, aquele movimento onde a mulher, ela manda no homem. Jesus disse que o homem é a glória de Deus e a mulher é a glória do homem. Não estou querendo ser machista aqui no meu sermão, mas Deus não fez Eva e tirou Adão de Eva. Deus fez Adão e tirou Eva de Adão. Mulheres, sejam submissas aos seus esposos. Homem, tenham paciência. Sejam compreensivos com suas esposas. Ensina os teus caminhos. Os caminhos do Pai. Os caminhos que você está trilhando a teus filhos. Ensina. A Bíblia é clara. Desprezamos o livro, o manual da vida que Jesus deixou escrito, para dar valor a qualquer livro. Livro que fala sobre satanismo, livro que fala sobre filosofia, livro que fala sobre espiritismo. E desprezamos o evangelho genuíno e verdadeiro que Jesus Cristo deixou para cada um de nós. Hoje o que a gente mais vê é crente brigando com crente. Placa de igreja
querendo ser melhor do que a outra placa. Jesus disse, eu destruirei esse templo e reconstruirei em 3 dias. A gente sabe que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Mas Deus habita no corpo do ser humano que está fiel a Ele. Como Romanos 12, apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, perfeito e agradável ao Pai. Nessa manhã de domingo eu queria deixar apenas essa reflexão para vocês irmãos na fé, para vocês que não são ainda crentes, para vocês que procuram, né, uma solução para os seus problemas. Você procura no dinheiro, você procura às vezes na fama, você procura nos status, mas a solução para todos os seus problemas é Jesus. Jesus ressuscitou morto como Lázaro. Jesus curou a mulher com fluxo de sangue. Jesus fez maravilhas, operou milagres, dividiu peixes e pães que não dava para sequer 2 ou 3 pessoas comer, para mais de 5.000 ou 3.000. Jesus fez maravilhas, transformou água em vinho. Jesus veio até a cruz do Calvário, se fez de maldito na cruz, para que eu e você tivéssemos direito novamente à vida e à vida com Ele. Jesus fez tantas coisas boas, nos deu a família, nos deu o ar que respiramos, nos deu a natureza para a gente desfrutar. E o ser humano é negligente quando se fala de tirar a sua primícia, o seu primeiro tempo, para oferecer ao nosso Pai que está no céu. Os crentes colocando os outros crentes para fora das igrejas. A igreja X, que tem ar-condicionado e é muito bem acabada, menosprezando um ponto de pregação que às vezes é debaixo de uma árvore. Jesus, ele escolhia a montanha, ele escolhia os lugares mais simples. Ele estava, às vezes, com prostitutas, com homossexuais, com plebeus, mas ele estava na condição de pregar o evangelho para aquelas pessoas, para que eles se convertessem do pecado e desse ouvido às palavras dele, para que se arrependesse, para que tivesse direito a ir morar no céu com Jesus Cristo. E a palavra, ela é clara. Não podemos omitir a palavra do nosso Pai. Não podemos negligenciar a palavra dele. Estamos caminhando os últimos dias na face da terra. Muito se fala em guerras e rumores de guerra, e já está acontecendo. Presta atenção no que está acontecendo em Israel, Paquistão, Sudão, Afeganistão, a corrida armamentista entre Estados Unidos, Rússia e China. Tudo está desencadeando para uma terceira guerra mundial. E você vai ficar esperando esse evento acontecer? Não vai aceitar Jesus? E se não piscar de olhos você não tiver mais a oportunidade? É apenas uma reflexão, irmão. Eu não sou crente dono de verdade, eu não sei de nada. A única coisa que eu sei na minha vida é que eu devo um valor muito alto que eu jamais poderia pagar ao meu mestre, Yeshua HaMashiach, que está no céu, ao Pai Criador, Yahweh, YHWH, Yud-He, Vav-He. Sabemos que o nome Deus e o nome Jesus não é os verdadeiros nomes deles, não. Eles têm nome. E a Bíblia diz, mas o que importa é o que está no coração. Não, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 6 que no coração do homem tem a maldade. Tem a maldade no coração do homem. Mas irmão, sobre o... Não. Jesus sabe o teu pensamento. Se fosse assim, as pessoas que não tivessem conhecimento, que morreu nele muito antes atrás, ele sabe como é que anda sua vida com ele. Ele sabe. Mas quando se trata de conhecimento, e você pode adquirir esse conhecimento, você deve os colocar em prática. Não menospreze o seu próximo porque ele é inferior a você. Não julgue uma prostituta porque ela está naquela condição de vida, um homossexual. Pois Jesus Cristo perdoou os pecados daquela mulher. Ele disse, vai e não peques mais. Pois Jesus Cristo perdoa quando verdadeiramente há arrependimento em nós seres humanos. Não temos a capacidade de ser o dono da verdade, de ser um super crente. Apenas somos servos do nosso Pai. Você está na condição de servo. Não adianta você que está de paletó, e é pastor, e é ministro, menosprezar seu irmãozinho que fica lá lavando banheiro na porta da igreja, porque Deus não quer isso de você, não. Você é servo. Você é servo de Deus. Seja servo. Jesus Cristo, quando ele veio na condição de servo. Jesus Cristo lavou os pés dos seus apóstolos. A gente vê pastores hoje fazer isso com as suas ovelhas. Não estou falando mal do pastor não, pelo amor de Deus. Não queira me interpretar mal. A gente vê isso, né? Veja a miscigenação do evangelho. Ou, melhor dizendo, das coisas do mundo insertadas dentro do evangelho. Porque o evangelho ele não se contamina. Mas o homem tenta contaminar o evangelho com as práticas do mundo. Levando práticas do catolicismo, da maçonaria,
budistas, pagãs, para dentro do Evangelho. Mas quando você verdadeiramente pede discernimento, conhecimento ao Pai que está no céu, você tira a verdade que está contida na Bíblia. A Bíblia contém a verdade. Concordo que muitas coisas foram alteradas ao longo do tempo, mas a Bíblia contém a verdade. E é apenas uma reflexão de muitas. Eu não vou editar o vídeo, nem vou tirar os erros aqui, vou deixar natural, original. Está sendo filmado aqui de um celular. Desculpe os irmãos se fui muito sincero aqui nas minhas palavras, mas devo fazer a obra do meu Pai que está no céu. E eu creio que a cada dia Ele vai me aperfeiçoar, porque eu não sou melhor do que nenhum de vocês. Eu queria que todos vocês tivessem o mesmo intuito de pelo menos adorar, aceitar o nosso Pai Criador que está no céu como o único verdadeiro Salvador da sua vida. A paz de Cristo, meus irmãos, que Deus abençoe as famílias e cada um de vocês. Em nome de Jesus.